Sabe aquela automação que você quer que aconteça, mas só depois de um certo tempo? E se o status do dispositivo ainda for o mesmo, eu me chamo IP e vou compartilhar com você mais uma dica nível Pro para você fazer aí na sua casa inteligente. Imagine que você tem um sensor do tipo Pi e gostaria que ele apagasse uma luz sempre que não houvesse alguém no cômodo. Mas você não quer que isso aconteça imediatamente após a pessoa sair do cômodo. Você quer que o sensorzinho conte 2 minutos e após esses 2 minutos, somente se ele continuar com o mesmo status de sem presença é que ele deve apagar a luz. Ou então você tem um sensor de pressão na sua cadeira do escritório e você quer que ele desligue o escritório quando você deixar de pressionar o sensor, ou seja, quando você se levantar. Mas você não vai querer que ele desligue o escritório todas as vezes que você se levantar. Eu acredito que configurar um tempo de espera seria o ideal. Por exemplo, se eu não voltar a sentar na cadeira em 10 minutos, aí você desliga o escritório. Então, se você quiser fazer esse tipo de automação aí na sua casa, que envolve uma espécie de confirmação de status após um certo tempo, então assiste de perto porque eu vou te explicar detalhadamente como é que se cria essa função aqui no aplicativo Tuya Smart Life, beleza? Então, alguns dispositivos já vêm com essa função habilitada no próprio dispositivo. Por exemplo, tem alguns sensores do tipo Pi que já tem essa funçãozinha no campo de gatilho para que ele só use realmente o fato como gatilho depois de um determinado tempo. Você pode configurar lá, tipo, ninguém passou por 3 minutos. Você pode atrelar um determinado tempo que aquele gatilho precisa estar acionado para que, de fato, ele starte a automação. Só que esses dispositivos são a minoria. Na maioria dos casos, você não vai encontrar essa função lá disponível e você vai precisar de um artifício de automação, que é o que eu vou ensinar para você fazer agora, para que você também possa aproveitar dessa função, mesmo que o dispositivo não seja compatível nativamente com ela. Então acompanhe comigo aqui na tela a estrutura mental que eu criei para te ajudar a entender como é que funciona essa automação. A primeira coisa que você vai precisar criar, antes de efetivamente criar as automações, é criar um dispositivo virtual. Para criar o dispositivo virtual, basta você acessar a plataforma da Tuya, colocar o seu usuário. Se você ainda não tiver o login, um cadastro, você vai clicar aqui em SigApp para poder fazer o seu cadastro. Como eu já tenho, eu vou só colocar o usuário e senha. E aí, depois de fazer o login na plataforma, você vai vir aqui em Cloud. Se for a primeira vez e você não tiver um projeto, você vai precisar criar um projeto. Então você vai clicar aqui nesse botão e vai digitar o nome, uma descrição, uma indústria. Você pode selecionar qualquer uma, mas eu te aconselho que você selecione a de Smart Home. O método de desenvolvimento, você vai selecionar Smart Home também. E o Data Center, você vai selecionar esse Data Center aqui, West America Data Center. E aí você vai lá e cria o projeto. Depois de criar o projeto, você vai clicar em Open Project, ou seja, você vai abrir o seu projeto. Vai clicar em Device. Depois você vai vir aqui em Adicionar Device e vai clicar em Adicionar Virtual Device. E aí você está com a lista de todos os dispositivos virtuais que a Tuya te disponibiliza. E aí você vai poder adicionar no aplicativo da Tuya qualquer dispositivo virtual. Basta você clicar aqui em Adicionar, vem nessa outra aba aqui, lê o QR Code com o seu aplicativo e pronto. Depois que você tiver adicionado o dispositivo virtual, eu te oriento a fazer o seguinte, antes mesmo de criar as automações. Em primeiro lugar, você vai ligar o dispositivo virtual pelo aplicativo da Tuya, vai lá no aplicativo da Alexa ou no do Google Home e verifica se o status foi atualizado sem você ter que ficar atualizando a tela, de forma instantânea. Se isso acontecer, você vai para a segunda parte, que é desligar o dispositivo virtual pelo aplicativo da Alexa ou da Tuya e volta lá para o aplicativo da Tuya e verifica se ele atualizou o status. Essa atualização em tempo real é muito importante para que as suas automações entre o aplicativo da Tuya e da Alexa e o Google Assistente funcionem com o menor delay possível. Mas se você for usar o dispositivo virtual apenas na plataforma da Tuya, você não precisa fazer teste nenhum, vai funcionar em tempo real. Voltando aqui para a estrutura de mapa mental, depois de configurar o seu dispositivo virtual, você vai fazer essas 4 automações. Mas, no geral, você já teria que ter 2, que seria a automação número 1 e a número 2. Essas 2 automações aqui, você faria de qualquer jeito, que seriam as automações para ligar a luz quando
alguém for detectado e a automação de desligar a luz quando ninguém for detectado. Mas aí tem os incrementos. Vamos lá. A primeira automação possui como trigger quando o sensor de presença identificar a presença. Quando isso acontecer, ele vai ligar a luz do cômodo e vai ligar o dispositivo virtual. A segunda automação é a automação para desligar, né? Então, quando o sensor de presença identificar que não há mais presença, ele vai configurar, né, um atraso de 3 minutos e vai desligar o dispositivo virtual. Então, você saiu do cômodo, o sensor percebeu que você saiu do cômodo, mas ao invés de já desligar a luz, ele cria um timer de 3 minutos. E aí, uma hora, esse timer vai acabar e ele vai desligar o dispositivo virtual, que são essas duas automações aqui, ó. E de duas, uma. Ou vai acontecer a 3 ou vai acontecer a 4. Se quando o dispositivo virtual desligar, o sensor continuar identificando que não há mais presença, ele apaga a luz, ó. Mas se quando o dispositivo virtual estiver desligado, você já tiver voltado para o cômodo, né, antes dos 3 minutos, e o sensor tiver identificado presença, né, no momento em que o dispositivo virtual desligou, ao invés de desligar a luz, ele vai somente ligar o dispositivo virtual de novo, para que a automação 1 possa voltar a acontecer quando você sair do cômodo. Então, o que nós tivemos que fazer aqui, basicamente, para criar essa automação com uma confirmação, né, com uma condição de status do dispositivo, foi adicionar a terceira e a quarta automação. Entenderam? E essa lógica você pode usar para qualquer tipo de automação que precise de um atraso e depois de uma confirmação. Aqui eu usei o sensor de presença, né, para apagar uma luz, mas poderia ser um sensor de porta, poderia ser uma confirmação de tempo de ligado. Por exemplo, se você ligar uma tomada e ela passar mais de 5 minutos identificando um consumo energético maior do que 15 amperes, por exemplo, desligue a tomada. Com essa dica, você vai poder criar esse tipo de automação que depende de uma confirmação de status com qualquer dispositivo, mesmo que ele não tenha disponível nas suas próprias funções, né? Aquelas funções que você encontra depois que você acessa a página do dispositivo. Alguns, como eu falei, vão ter essa função, mas a maioria não vão ter. E cara, se você quiser fazer mais automações inteligentes aí na sua casa, considere comprar o meu e-book com todas as funções do aplicativo Tua Smart Life detalhadas. Eu explico nesse e-book, passo a passo, cada função. Ele com certeza vai ser o seu guia de casa inteligente, porque a ideia dele é a seguinte: você está lá navegando no seu aplicativo, se depara com uma função que você não sabe como utilizar. Aí você vai abrir o seu e-book, pesquisar por aquela função e lá vai ter uma página, ou 2 ou 3, ou quantas forem necessárias, com explicações detalhadas, um passo a passo, imagens, setinhas, bolinhas, tudo isso para que você possa entender essa função da forma mais simples possível e funcional. E aí, depois de entender, é só voltar para o aplicativo e fazer o que você queria fazer. Sacou? Eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui de uma automação bem similar com o meu sensorzinho aqui de porta e janela. Eu configurei uma automação para que o Google Home me notifique se esse sensor passar mais de 10 segundos aberto. Se eu abrir ele rapidamente e fechar, nada vai acontecer porque não contou os 10 segundos. Eu vou virar aqui para vocês porque eu estava colocando ele ao contrário. Então, ó. Se eu abrir e fechar, nada vai acontecer, ele não vai falar. Mas se eu abrir e passar mais de 10 segundos com ele aberto, aí ele vai perceber que ele passou mais de 10 segundos e vai fazer a notificação. Já já vocês vão escutar. Olha aí. Curta e compartilhe o canal da Casa Inteligente do IP. Valeu, Google. Se além de executar uma automação dentro do aplicativo da Tuya, você quiser criar uma automação com a Alexa ou com o Google Assistente, você vai precisar de um dispositivo virtual a mais, porque é esse dispositivo virtual quem vai sinalizar para a Alexa ou para o Google Home que o fato aconteceu. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Nós teremos que atualizar aqui a automação 3, que é a automação que de fato vai desligar a luz. Então, o que é que a gente tem que adicionar? A gente vai vir aqui em ação e vai também adicionar para ele ligar o dispositivo virtual, dispositivo virtual 2. E aí a gente vai criar uma outra automação na Alexa para quando ela perceber que o dispositivo virtual 2 ligou, ela faça um aviso. Simples assim. E agora eu vou te mostrar essas automações no próprio aplicativo da Tuya. Na primeira automação, teremos como gatilho a mudança de status do sensor de presença para presença. E então, quando isso acontecer, a luz do escritório vai ligar e o dispositivo virtual 1 também ligará. Já na automação número 2,
teremos como gatilho a mudança de status do sensor de presença para None. E então, quando isso acontecer, criaremos um timer de 3 minutos e desligaremos o dispositivo virtual 1. Já a terceira e a quarta automação tratam das automações de confirmação de status. Aqui na terceira, por exemplo, quando ela perceber que o dispositivo virtual 1 desligou, ou seja, foi o momento em que acabou o timer de 3 minutos, então ela vai desligar a luz do escritório, mas somente se, quando o dispositivo virtual 1 desligar, o sensor de presença estiver com estado de None, ou seja, não houver mais ninguém no cômodo após os 3 minutos. E a quarta automação trata da outra possibilidade possível, que seria do sensor de presença estar detectando presença. Nessa automação, você deve configurar como gatilho a mudança de status do dispositivo virtual 1 para off, também igual como na terceira automação, e então, quando isso acontecer, ele vai ligar o dispositivo virtual 1, mas somente se o sensor de presença, após o timer de 3 minutos, continuar identificando presença. Bom, cara, por hoje foi isso. Foi uma satisfação tê-lo aqui na minha casa e até a próxima.